Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos então seguindo para o segundo estudo do Livro do Céu, volume 1, e é com muita alegria que nós rezamos neste momento um Pai Nosso com muita devoção, pedindo o reino da vontade divina, que venha reinar no nosso coração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E uma Ave Maria, porque sem ela, sem a Mãe do Céu, sem as suas graças, nós não podemos realizar nada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E glorificando a Santíssima Trindade, que habita e quer habitar permanentemente em cada um de nós com sua vida. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, o texto do dia 11 de junho de 2024, capítulo 2 ao 4, do volume 1. Seguinte, a narração, da novena em preparação do Natal, que a Luísa começa no começo e depois, na finalização do volume 1, ela termina. Então, vamos ver a primeira e a segunda parte da novena que ela, e a conclusão da novena que ela começa, mas depois termina no final do volume 1, tem todo o restante, mas vamos ler esse começo. Ela escreve: como, por exemplo, em uma hora eu elevava meu pensamento ao paraíso e imaginava a Santíssima Trindade, o Pai que enviava o Filho à terra, e o Filho que prontamente obedecia ao querer do Pai, e o Espírito Santo que consentia nisso. Minha mente se confundia tanto ao contemplar um mistério tão grande, um amor tão recíproco, tão igual, tão forte entre eles e para com os homens. E na ingratidão destes, que é os homens, especialmente a minha ingratidão, que nisto teria ficado não uma hora, mas durante todo o dia, meditando. Contudo, uma voz interior me disse: basta, vem ver outros maiores excessos do meu amor. E na segunda, ela vai escrever: então minha mente era levada depois ao seio materno, e eu ficava admirada ao considerar aquele Deus tão grande no céu, e agora tão pequeno, humilhado, diminuído, restringido, que quase não podia mover-se e nem sequer respirar, porque está no ventre, humano, no ventre de Maria. E a voz interior me dizia: vê quanto eu te amo? Ah, dá-me um lugar então no teu coração. Tira tudo o que não é meu, porque assim me darás mais facilidade para poder me mover e respirar. Meu coração então se desfazia ao ouvir isso. Pedindo-lhe perdão, prometia ser toda dele, desatava em pranto.
No entanto, digo, para minha confusão, que infelizmente eu voltava aos meus defeitos habituais. Ó Jesus, quão bom foste com esta criatura tão miserável que sou eu. E no quarto, conclusão da novena. E assim passava o dia. E depois, pouco a pouco, o restante, que dizer tudo causaria aborrecimento. E isto fazia-o, às vezes, de joelhos, e quando era impedida de fazê-lo pela família, fazia-o mesmo trabalhando, porque a voz interior não me dava nem trégua nem paz, se eu não fizesse o que queria. Dessa forma, o trabalho não me era impedido para fazer o que eu devia fazer. Assim passei os dias da novena, que é a novena de preparação do Natal. Quando chegou a véspera, sentia-me ainda mais acendida por um insólito fervor. Eu estava sozinha no quarto quando o menino Jesus apareceu na minha frente, todo lindo e bonito, mas tremendo, em atitude de querer me abraçar. Eu me levantei e corri para abraçá-lo, mas no momento em que ia me estreitar a ele, ele desapareceu. Isto repetiu-se 3 vezes. Fiquei tão comovida e acesa de amor que não sei explicar, mas, depois de algum tempo, não o levei mais em conta e não disse isso a ninguém. De vez em quando eu caía nas pautas habituais. E a voz interior, desde então, não me deixou nunca mais. Em cada coisa me repreendia, me corrigia, me animava. Em suma, o Senhor fez comigo como um bom pai, como um filho que tende a desviar-se e usa de todas as suas diligências aos cuidados para manter esse filho no reto caminho, de modo a formar nele a sua honra, sua glória e sua coroa. Mas, ó Senhor, muito ingrata te tenho sido. E as notas, no caderno de memórias da infância, diz que foi por volta dos 12 anos que ela começou a ouvir a voz interior de Jesus, especialmente na comunhão. E na outra nota, Luísa acrescentou as outras 7 horas da novena em obediência ao final deste primeiro volume. Então, no final tem as outras 7 horas, que significa 7 dias, na verdade, né? Nós rezamos a novena em 9 dias, mas a Luísa disse que era 9 horas, então a gente não entende como que funciona. Se ela rezou 9 dias e em cada hora ela meditava um mistério dele, então a gente não entende se ela fazia diferente, né? De nós. Nós pegamos e rezamos cada mistério em um dia, cada dia um mistério, né? 9 dias e cada um mistério. Mas a Luísa fala aqui que são 9 horas, então a gente não entende como funciona, se ela rezava num dia só, durante 9 horas, ou se ela rezava durante 9 dias, às 9 horas da novena, cada hora rezando um mistério. Então a gente não entende como que é, mas pelo que parece é 9 horas, né? Mas vamos lá. Então ela está meditando a novena, e nessa novena, que a gente não entendeu direito, né, como que funciona, mas nós rezamos cada dia um mistério. E o primeiro mistério que ela medita é o mistério desse momento em que a Trindade Santíssima está conversando. Ad intra, né? Que quer dizer, quando eles estão conversando dentro da comunidade da Santíssima Trindade, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando, e eles, né, querendo amar o ser humano, não, querendo amar, desculpa, não o ser humano, mas querendo amar. O Pai, ele queria amar, e para ele amar, ele estava pensando, não podia criar um outro Deus para ele amar. Então, eles já são 3, uma comunidade de 3. E eles pensavam, não tem como a gente criar um Deus para a gente amar. Porque para uma pessoa satisfazer a gente em amor, precisa ser uma pessoa como nós, que tem a mesma infinitude, né? Nós somos muito infinitos e eternos. Precisava ser também um ser tão infinito e eterno como nós. Mas não tem como a gente criar, porque tem que ser como nós. E qualquer um que a gente criar não vai ser como nós, vai ter um princípio, vai ser uma criatura, né? Vai ter um princípio. E nós somos incriados. Pai, Filho e Espírito Santo incriados. Então, como que nós vamos saciar essa nossa vontade, essa divina vontade de amar? E aí eles ficavam pensando, né? Eles ficaram pensando. E aí Jesus falou: eu acho que eu posso sair daqui, de dentro da Trindade, para fora. O que vocês acham?
E aí eu iria para algum local, ficaria fora, mas não, ele não tem como se retirar plenamente, né, da Santíssima Trindade, mas eu poderia ter um local onde eu pudesse ficar fora também, bilocado, e desse local eu amar você, meu Pai. E você me amava daqui e eu amava de fora também. Eu posso sair da Trindade. E aí preciso de um local. Aí o Espírito Santo pensa, né? Concorda. Isso seria uma ótima ideia. Né? O Espírito Santo concorda. E aí, porque ele é o amor, né? Então ele seria perfeito isso. E o pai então fala, então vamos fazer. E aí o filho prontamente é esse que já, né, concorda com tudo. E aí vai, consente, o Espírito Santo consente nisso. E aí precisa se criar um local para que Jesus saia, né? E aí o próprio Deus vai amar outro Deus como a si mesmo. É o único jeito. Então Jesus precisa ter um local. E aí cria-se tudo que existe e cria-se o homem. E o ser humano é este local aonde o filho vai amar o pai. Aonde o filho vai poder amar de volta ao pai. Na humanidade, em todos os seres humanos. Então, aí se cria a humanidade. Se cria a humanidade do filho. Ele é o corpo do filho. Ele se torna matéria, né? E aí ele tem que ter um povo para poder reinar. Ele é o rei e precisa ter um povo. E que através ele vai ter essa vida, vai soprar a vida dele mesmo no homem, né? Onde ele vai habitar para amar o Pai através dos seres humanos, através da humanidade. Então é muito grande o mistério, né? E por causa dele, por ele foram feitas todas as coisas, né? Porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas que existem, o universo e também o ser humano, para Jesus poder viver no ser humano. Mas como eles são inseparáveis, o Pai, o Filho e o Espírito Santo saem também, né? Aonde o Filho está, o Pai e o Espírito Santo está também. E aí ele vai viver nesse ser que foi criado, né? Inteligente, à imagem e semelhança do Filho, e assim aí surge a humanidade. Mas precisa-se a humanidade para poder viver, para que essa humanidade seja capaz de amar a Trindade, amar do jeito como o Pai ama, precisa ser livre. E por isso recebe o dom do livre-arbítrio. E através do dom do livre-arbítrio, há um teste em que Adão falha, né? Em que Adão não passa no teste. Isso nós vamos aprender no livro do céu. E Adão não passa no teste, e aí surge o pecado original. E o homem se separa, né? Dessa comunhão com Deus. E não pode mais, a vida divina se retira do homem. E o dom de viver na vontade divina se retira do homem. E por isso o filho é obrigado a vir depois para viver a redenção. Aí o filho precisa se encarnar no seio de uma virgem, né? Ele já iria se encarnar, né? Ele já tinha né? No plano original já tinha a humanidade dele para poder se desenvolver. Ele iria vir como um rei se o Adão não pecasse. Ele ia vir glorioso, com corpo glorioso, não iria nascer da forma como nasceu, velado na sua divindade, né? Nasceu velado, escondido com a sua humanidade, sem manifestar aos olhos das pessoas, né? Claramente que ele era Deus. Nasceu numa situação de dor e nasceu para vir à Terra para nos redimir, para novamente tomar sobre si a reparação pelos pecados, nos salvar e nos admitir novamente a essa vida novamente com Deus, de podermos novamente receber esse dom,
novamente. Então, o livro do céu vai explicar isso claramente. É um mistério muito grande, a encarnação do Verbo. E eu preciso desde já falar para vocês dessa forma, né, bem assim, já dando uma palhinha aí, um spoiler, né, do que virá à frente, para vocês não ficarem perdidos, para entender que o motivo da encarnação do Verbo não foi especialmente para nos salvar do pecado, mas sim para nos dar essa vida divina do Filho em nós, bilocando o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nossa alma, que Deus criou o ser humano para ser uma morada divina, para ser um templo vivo, e aonde Jesus iria morar em nós e através das nossas mãos, dos nossos olhos, da nossa boca, iria amar a Deus e satisfazer plenamente a Deus com o dom de viver na vontade divina. Todos seriam, né? Adão, ele recebeu o dom da divina vontade. E a Eva também. Mas ele perdeu esse dom. Então, desde a origem, essa santidade divina já existia. É uma coisa antiga. Mas perdemos por causa do pecado original. Nós não podemos herdar essa graça. Agora, através de Luísa Picarreta, Jesus, ele escolhe ela para poder formar nela o reino da vontade divina. Em primeiro lugar, nela. E depois, através dela, espalhar para o mundo inteiro. Por isso que nós estamos estudando os escritos da serva de Deus Luísa Picarreta, para podermos entender o que é a divina vontade, e à medida que formos conhecendo e querendo esse dom, e amando esse dom, e entendendo o valor dele, Jesus vai dar por empréstimo no começo, há 4 passos, né, para a gente caminhar na divina vontade. Há 4 passos importantes, né? O livro do céu vai nos informar sobre esses 4 passos. E nós estamos no segundo passo. Começando a estudar o livro do céu é o segundo passo que a gente dá. O primeiro passo é os 31 dias com Maria. E agora nós estamos começando o segundo passo, que é a purificação. É nesse estudo. E até o volume 10, são 36 volumes de conhecimentos, e até o volume 10 é purificação. A partir do volume 11 para frente começa a gente compreender e conhecer o dom de viver na vontade divina e começar a usar habitualmente, né? Se habituar com ele, depois que a gente entender o dom, ele vai nos dar por empréstimo, nós vamos começar a usar pouco a pouco o dom, e depois ele vai dar em posse, né? No quarto passo, vai ter o terceiro passo, depois o quarto passo, que é a posse total, né? E demora para a gente conseguir, depende da caminhada de cada pessoa, né? Depende da resposta de cada um. É muito complicado, não é tão simples assim. Tem que ter uma dedicação de sacrificar a vida para conseguir esse dom. Tem que sacrificar muita coisa, né? Principalmente a nossa mente vai ser o que mais vai ser sacrificado, é a nossa mente, porque a nossa vontade é o que move nossos pensamentos, que move muitas coisas. E a nossa vontade humana é muito difícil de ser domada por Jesus, né? E por nós mesmos. É muito difícil de nós mesmos domarmos as nossas tendências de corrupção do pecado, né? O pecado original nos deixou uma marca muito grave de uma rebeldia natural, que a gente é rebelde mesmo sem perceber, né? Mesmo sem perceber, nós não conseguimos ver a face de Deus no irmão, principalmente nos irmãos. Uma pessoa pode fazer uma caridade enorme para você e você não é capaz de ver, de enxergar Deus no seu irmão. Então é muito triste, né? A realidade do pecado e o que deixou de marca em nós. E só vamos conseguir ter o dom de viver na vontade divina quando a gente conseguir amar a Deus e o próximo igualmente, da mesma forma. E reconhecendo Deus no próximo. É muito difícil isso. A gente julga as pessoas demais. A pessoa pode estar dando pra gente, como eu disse, a melhor caridade, a maior generosidade do mundo, e a gente não percebe. A gente não é capaz de ver o amor de Deus através do irmão. Então é muito grande. Então é um mistério muito grande esse querer do Pai, Filho e Espírito Santo de vir morar na terra, né? De eles virem habitar no homem, que é o local onde eles vão habitar no homem, no ser humano. E enquanto eles não podem estar no ser humano, eles ficam no seu trono no céu. De lá eles governam tudo.
mas a divina vontade está atuante na terra em todas as coisas. Né? Os seres criados por Deus não saíram da vontade divina. O sol, o céu, a lua, as estrelas, a terra, o mar, o vento, os elementos criados por Deus, os animais, ninguém saiu da vontade divina. Só o homem saiu. O homem é o único ser destoante da criação. Né? Ele que é a obra-prima mais perfeita de toda a criação, né? O local que Deus criou para ele habitar, falhou, né? E saiu da ordem. E todos os demais animais estão na ordem. Que absurdo, né? Eles são melhores que nós, infelizmente, porque mantém-se na divina vontade. E nós, seres humanos, estamos destoando disso, né? Estamos em desordem, precisamos voltar à ordem primordial da criação. E é muito importante falar disso desde o início do nosso estudo, pouco a pouco você ir compreendendo, ir se abrindo a essa verdade. E ela fala, minha mente se confundia tanto, então, ao contemplar todo esse mistério de amor de Deus, né? Um amor que eles amam, se amam tanto entre eles, um amor tão igual, tão forte entre eles e também para com os homens. Na ingratidão dos homens, especialmente a minha ingratidão, que nisto teria ficado não uma hora, mas durante todo o dia. Então, eu estou falando todo esse mistério por causa justamente tem a ver com o que ela está dizendo aqui, a ingratidão dos homens, né? Um amor tão grande pelos homens, porque o amor de Deus saiu de dentro da comunhão da Trindade e saiu para fora. E por um excesso de amor criou os seres humanos. Por um excesso de amor nos criou. Né? Um excesso de amor, porque eles já se amavam, os três, igualmente, não precisava de nada. Eles não precisam, a gente sabe que o Pai, Filho e Espírito Santo não precisa de nós. Mas por um excesso de amor e uma caridade muito grande, cria o ser humano. Cria o ser humano. E o que nós somos? Somos seres inteligentes. A imagem e semelhança do Pai, né? Do Filho e do Espírito Santo. A imagem e semelhança de Deus. Com toda a racionalidade, liberdade e capacidade. E ele colocou em nós um buraco, né? Um céu, que é a nossa, né? As nossas potências. Um céu que são as nossas potências, memória, inteligência e vontade. Né? Os três elementos nossos, memória, inteligência e vontade, representam o Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um representa uma pessoa da Santíssima Trindade. Memória, inteligência e vontade. Cada um desses elementos da nossa potência da nossa alma, é uma pessoa da Santíssima Trindade. Imagina que coisa incrível, né? E nós temos que viver isso, né? Nessa perfeição com eles. Mas a ingratidão de Adão, né? Pecou, ele quis ser como Deus e pensar por si próprio. Né? O Adão, ele quis pensar por si próprio. Adão e Eva pecaram e quiseram pensar por si próprios. Não quiseram caminhar com Deus, viver na vontade divina. Amar a Deus, não quiseram amar a Deus, esqueceram do amor a Deus que eles tinham, que eles eram obrigados a devolver esse amor. Mas Deus fez livres, fez o homem livre. E Deus não gosta de um amor forçado. Então, ele deixou o homem livre para poder decidir se ele queria ficar longe de Deus ou perto de Deus. E o homem escolheu ficar longe, se distanciar de Deus. Então, aconteceu a ingratidão dele, que não reconheceu tudo que Deus fez por ele. Não reconheceu, né? Tudo que Deus fez. Se a gente for pensar em tudo que Deus fez por Adão, a gente chora, né? Então, a segunda aqui, ora, ela já vai para o seio de Maria Santíssima. Fica admirada ao considerar esse Deus tão grande no céu, que precisa vir tão humilhado, diminuído e restringido, nascer no meio de nós, né? Principalmente depois do pecado, ele veio nascer não da forma gloriosa como era planejado, mas tem que vir agora para redimir a humanidade que está decaída. Uma época tão pior quanto a nossa, né? Jesus veio numa época também muito difícil. Porém, na época que Jesus veio, era um tempo de paz. A terra toda estava em paz. O Império Romano estava governando e pacificou todo mundo naquela época.
Então, Jesus escolheu o melhor momento para vir para a Terra, no momento de paz em todo mundo, para poder ter a liberdade de poder falar, para poder se comunicar, não é? Mas ele mesmo assim chegou num tempo em que a religião do seu povo judeu estava corrompida, né? O seu povo prometido, né? Esse povo de Abraão estava corrompido o segmento das leis na época. E ele veio justamente também no período difícil em que o pecado estava correndo solto nessa sociedade humana, livre, porém pecadora. E ele desce nesse período tão difícil para poder se manifestar a nós, né? A aparecer humanamente, nos ensinar a amar o Pai, a fazer a vontade de Deus. E aí, depois de Adão e Eva, os únicos que viveram na vontade divina foi Jesus e Maria. Maria e Jesus. Ela nasceu imaculada porque deu sua vontade humana para Deus, desde antes de nascer, né? E então ela nunca teve vontade humana, que é a fonte do pecado, que é as trevas, onde mora as trevas, a fonte é a chave do inferno. Como Jesus fala no livro do céu, a vontade humana é a chave do inferno. Não é uma coisa ruim. A nossa vontade humana foi criada por Deus, santa, mas se ela se corrompe, ela se torna a chave do inferno. Então, ele está querendo purificar a nossa vontade humana para voltar a ser aquela vontade humana pura conforme saiu das mãos dele. Aí você acha impossível? Não é impossível. Para Deus, nada é impossível. Se nós conhecermos tudo o que está escrito no livro do céu e nos dedicarmos a entender cada detalhe e a compreender e reconhecer tudo o que Jesus diz para Luísa, nós iremos amar a Deus loucamente, loucamente. E não teremos coragem de ofender a Deus nunca mais. E daremos a nossa vontade humana plenamente purificada para Deus utilizar dela e crescer nela com sua vontade divina. E a Luísa estava ouvindo a voz interior nela, né? A voz de Jesus no coração dela. Muitos de nós vamos começar a entender essa voz, vai perceber Jesus falando na sua mente. A gente vai ajudar você, se você não consegue ouvir Jesus na sua mente, logo, logo você vai, à medida que vai caminhando, a gente vai ajudar você a perceber essa voz, tá? Tenha paciência que você vai perceber a voz de Jesus dentro do seu coração. E muitos de nós vai começar a ver como Jesus realmente fala no coração. As coisas que Jesus fala, de um amor perfeito que ele, né, desenvolve no nosso coração, uma pureza muito grande. A gente vai ouvir Jesus de um jeito muito puro, né? Muito puro mesmo na nossa inteligência, né? Na nossa mente. Aos poucos ela já ouve a voz de Jesus e ele fala: vê quanto te amei, vindo tão humilhado no seio de Maria. Vê quanto te amei, dá-me um lugar no teu coração. Tira tudo que não é meu aí do seu coração, porque assim me darás mais facilidade para poder me mover e respirar. E aí ele fala coração, mas o coração é a vontade, tá? É a mesma coisa de vontade. Então, dá-me lugar na tua vontade, né? Mas como a gente está acostumado a falar coração, não tem problema. E assim, ele está dizendo que é para tirar da vontade tudo que não é dele. Por que ele fala coração? Porque dentro da vontade, é na vontade da pessoa humana que é depositado tudo que a pessoa quer. E se a pessoa quer coisas que não são para a glória de Deus, aí a gente tem que desapegar dessas coisas. Então ele fala: tira tudo que não é meu da sua vontade, do seu coração. Porque assim me darás mais espaço para eu poder me mover e respirar. Então ele não consegue mover e respirar numa vontade que só quer, né, coisas materiais, coisas da terra. Mas as coisas da terra é ele que nos dá, como que ele não gosta, né? Ele não consegue disputar a sua atenção com os dons que ele deu, mesmo que sejam dons que ele deu. Ele não consegue disputar o seu coração com o seu marido, ou é ele ou o seu marido. É assim. Mas como que eu vou fazer para amar meu marido? Pois é. A gente vai ter que aprender como amar a Deus sobre todas as coisas.
E Deus ser o primeiro acima de todas as pessoas. E as pessoas podem ser muito importantes na sua vida. Mas se elas pedirem uma coisa para você que não é da vontade de Deus, você não faz. Na minha mãe só tem de pirona. Em cima do rack. No quarto, pelo amor de Deus. Mas não tá mais. Eu deixei ali no rack. Gente, desculpa que meu marido atrapalhou aqui. Desculpem, gente. Foi interrompida aqui. Então, vê quanto eu te amei. Ele falando com ela. Vê quanto eu te amei. Dá-me um lugar no teu coração. Tira tudo que não é meu. Né, que eu estava falando sobre isso. Qualquer coisa que não é para a glória de Deus, que não é para dar a atenção 100% para a vontade de Deus, a gente tem que desapegar, né? Então, até mesmo o seu marido, se ele estiver pedindo uma coisa que não é da vontade de Deus, a gente vai ter que negociar. Como vamos fazer? Então, não pode ter nada que não seja de Deus. Aline, mas é impossível, não dá para resolver isso. Eu sei, de uma hora para outra, às vezes não dá para você resolver certas coisas. Mas a gente tem que trabalhar para isso. Jesus tem que pelo menos ver o seu esforço de tentar resolver, né? Então, Aline, eu tô com uma situação assim, assim, assado, na parte da sexualidade com meu marido. E, né, tem uns probleminhas aí nessa área da sexualidade. Mas Jesus, ele tem paciência com você, tá? Ele vai tocar no seu coração e vai dar coragem para você à medida da caminhada, para você tomar as decisões que precisam ser tomadas. Eu sei que nem tudo é para resolver instantaneamente. Tem muita coisa, às vezes, é difícil de resolver instantaneamente. Mas você tem que ter pelo menos a intenção, né? De mais, assim, a intenção tem que ser provocada em você. Você tem que ficar incomodada enquanto não resolver tudo, tudo, tudo. O que está atrapalhando você de amar a Deus. E ser muito sincero com o sacerdote, na hora que você for confessar os seus pecados. Dizer para o sacerdote, que as situações que você possa estar vivendo, anticoncepcional, né? Que você possa estar usando. Cirurgias para não ter filhos, né? Várias coisas assim que atrapalham muito, realmente, essa pureza da vida com Deus. Tem muitas pessoas que ainda, né, que estão numa situação difícil. Pessoas que não estão tendo relações mais com o esposo, também é errado, né? O casamento não é mais conforme a vontade de Deus. A pessoa não está tendo mais vida conjugal saudável com o esposo. Tem muitas situações aí em desordem que precisam ter uma intenção pura de resolver essas situações. Casais que não estão ainda legalizados, onde a pessoa está comungando espiritualmente ainda, porque não casou na igreja. Tem um processo aí de nulidade do marido, de pessoas. Então, para viver na vontade divina, tem que estar muito em ordem com tudo, né? Para você ter certeza que o dom vai ser seu em posse, é só depois que resolver todas as desordens. Mas não é proibido você começar a estudar e começar a caminhar nessa caminhada, né? De desejar mais que tudo a vida na divina vontade. Eu já tenho pessoas caminhando há um tempo que estão passando por um processo de purificação e caminhando, lendo o livro no céu. E à medida que essa pessoa vai avançando nos estudos, que já chega lá no volume 15, ela já percebe que ou é ou não é, né? Já percebe que
que ela não consegue viver mais sem a divina vontade, mas ela também não tem a posse do dom plenamente. E isso deixa uma situação assim desconfortável muito forte na alma da pessoa. E aí ela vai já tomando as decisões de começar os processos que precisam ser feitos, né? De resolver todos os problemas aí. Várias pessoas na caminhada comigo já casaram, legalizaram seus casamentos, casaram na igreja, conseguiram a graça de convencer os maridos a casar na igreja, viviam, né, só amigados e depois casaram. Então, vários passos são dados. Vários passos são dados. Muitos querem começar a usar o método natural, né, e não usar mais anticoncepcional. Então, assim, vários passos a pessoa foi dando no processo de purificação à medida que foi compreendendo que não pode viver mais sem essa felicidade da divina vontade e essa certeza da pureza e da santidade que Deus deseja para o dom da divina vontade se desenvolver e a vida divina permanecer verdadeiramente na alma. Mas nenhuma dessas pessoas ficou sem ouvir Jesus. Elas ouviram Jesus mesmo assim dentro delas. Porque a misericórdia de Deus e já habita fortemente nessa pessoa, justamente já, né, conduzindo essa pessoa para esse momento de entrega total, né? Então, a pessoa vai fazendo vários momentos com Deus de humilhações, ela vai se buscando com firmeza e ela vai dar tudo para Deus. E para poder ele se mover e respirar plenamente com toda a felicidade dentro do coração dessa pessoa. E vai resolver todos os problemas pela raiz, tá? Todos os problemas pela raiz vai resolver na sua vida. Nada vai ficar, né, sem luz, sem tirar, né? Eu falo que é como se fosse uma casa e Deus vai entrar. E ele vai, ao entrar nessa casa, ele vai começar a limpar tudo, cada cômodo, pedacinho por pedacinho, por pedacinho, pedacinho. E ele depois vai tirar todos os móveis velhos e vai colocar os móveis dele. Ele fala no livro do céu que ele vai colocar os móveis dele. Ele vai fazer uma mudança. E as coisas suas vão ser retiradas aos poucos, porque ele respeita a sua liberdade. É você que tem que tirar os seus móveis, né? Tirar as suas coisas de dentro da casa, para que ele possa colocar o dele. Então, ele tem muita paciência com você. Então, é um processo delicado de purificação que vai acontecer. E ela fala: meu coração se desfazia, pedindo-lhe perdão. Prometia ser toda dele. E eu chorava muito. No entanto, digo para minha confusão que mesmo assim eu voltava aos meus defeitos habituais, que é justamente isso. Ela ainda não tinha, né, resolvido tudo que ela tinha de defeitos, né, de dificuldades ali. Ó Jesus, quão bom foste com essa miserável criatura. E com a gente também ele é muito bom. Tem muita paciência com a gente, né? E assim passava o dia e depois, pouco a pouco, o restante, que dizer tudo causaria aborrecimento. E isto fazia às vezes de joelhos. E quando era impedida de fazer de joelhos pela família, eu ia trabalhar, né? A família chamava ela para trabalhar, mas a voz interior não deixava ela em paz. Se não ficasse meditando, né? Meditando a palavra, né? Esses mistérios, ficava chamando ela. Dessa forma, ela trabalhava e aí ficava rezando, trabalhando. O trabalho não me impedia de fazer o que eu devia fazer para Jesus. Então, você está lá trabalhando, mas você fica ouvindo os áudios de meditações do nosso canal, né? Fica ouvindo os áudios daqui, do nosso grupo de estudo, e pensando em tudo isso, refletindo nos mistérios e tudo mais. Não atrapalha. E depois, durante, né, toda a vida sua, você vai perceber que você vai passar muito mais tempo na vida interior do que na vida exterior, né? Mas não vai atrapalhar, né, as pessoas, não vai atrapalhar, como ela não atrapalhava a família dela, você também não vai atrapalhar a sua família. A gente começa a ser mais organizado. Jesus ensina, né, com a voz interior dele, ele ensina a gente a fazer tudo organizadinho, deixar a casa bem arrumadinha, para ninguém dar motivo, pra gente não dar motivo para as pessoas brigar com a gente, sabe? Porque daí se as pessoas brigam com a gente, tira a paz da gente, aí Jesus some. Jesus some e a gente não ouve Jesus. Aí, para ouvir Jesus, tem que estar tudo em paz. Aí você tem que trabalhar para poder deixar
uma paz enorme acontecendo na sua casa. No começo da purificação do relacionamento conjugal, principalmente, a esposa precisa se ordenar e deixar o marido no comando, né? O marido volta a ser o líder da casa. Se ela era líder, ela coloca o marido no devido lugar, né? E aos poucos ela vai conduzindo o marido a ele estar como cabeça da casa. Vai falando para os filhos que eles têm que falar com o pai, vai falar com o seu pai. É com o seu pai que resolve, né? Ela vai retirando o dela, né, da cena, né? E aí os filhos vão tendo que acostumar. Ela vai falar, fala com o seu pai. E aí ela vai sempre conduzindo as coisas pro marido. E o marido, né? Várias pessoas do nosso grupo teve que dar todo o dinheiro que recebe pro marido administrar, porque é o marido que deve ser a cabeça, o diretor da casa. É muito importante, a divina vontade exige isso. Ah, mas meu marido não tem cabeça, ele então é um processo de purificação, né? Porque é muito importante, sem a ordem, sem obedecer à vontade de Deus, à palavra de Deus, não vai ter divina vontade reinando na sua vida. Então, mulheres, venham conversar comigo se precisarem, mas o processo é esse, né? Obediência ao esposo, submissão. As mulheres são auxiliares, como Deus fez a Eva auxiliar, né, de Adão. Nós temos que ser auxiliares dos nossos esposos, né? Auxiliar não quer dizer que você vai ser menor que ele. Ao contrário, né? Ele vai precisar muito da sua ajuda para o governo da casa. Vai precisar muito de você. Mas você não vai tomar a decisão definitiva. Tudo é em decisão, é em diálogo. Tudo é diálogo. Mas meu marido, ele não tem o mesmo conhecimento que eu, ele não segue a Deus do jeito que eu sigo. Mesmo assim, Deus reina através dele do mesmo jeito. Né? Deus fala através do seu esposo mesmo assim. Né? Então, pouco a pouco, isso vai acontecendo. É um processo muito delicado de purificação que a mulher precisa passar quando é mulher e tem esposo. E o esposo também, quando está fazendo a caminhada na divina vontade, também precisa se colocar no comando da casa. E aos poucos também tem que ir devagarinho, né, conduzindo o relacionamento para poder alcançar essa ordem que precisa ser alcançada. Devagar, né, de uma forma sem forçar. Não pode forçar as pessoas, a gente não pode impor as coisas também. A gente reza muito para Jesus, conversa com Jesus e tem uma intenção pura de fazer as coisas como Jesus quer. Mas na prática, às vezes não é possível tão rápido. Mas a gente tem que dar uns passos, mesmo que sejam de formiguinha, devagarinho. Aí o passo que eu aconselho as mulheres a dar tem que conversar comigo e colocar, né, a situação da sua casa para eu poder te ajudar. A te dar as orientações mais assim, claras. Mas o que eu oriento para todas as mulheres, faça no início de tudo, né? Para você se organizar, para deixar a sua casa em ordem, né? Faça tudo o máximo possível da sua parte para poder você fazer tudo perfeito, né? Para que ninguém dê motivo para atrapalhar você. De meditar, né? O seu marido não ir contra. Se seu marido é contra você ficar num grupo de WhatsApp estudando, se você tem dificuldade com o marido que não deixa você meditar, que não dá sossego para você, questiona o que você está fazendo, os áudios que você está ouvindo. Se alguém tem algum preconceito contra a religião, contra essas coisas religiosas na sua família e começa a vigiar você, essas coisas tem que esconder no primeiro momento essa maior espiritualidade que você está buscando. Tem que deixar um pouquinho de molho, assim, não, você vai fazendo, mas sem ficar expondo muito e melhorando tudo com as pessoas, fazendo elas ficarem seguras de que você está com elas, que você está fazendo tudo na maior perfeição possível. É o segredo do começo, né? Se o seu marido briga com você porque você é meio bagunceira, para de ser bagunceira. Se o seu marido briga com você que a comida não fica pronta na mesma hora, na hora certa, começa a fazer a comida na hora certa. Então, para poder as pessoas começarem assim, ficar tão tranquilo com você, tão tranquilo que você está fazendo tudo certo,
que daí você vai poder depois, mais para frente, fazer as exigências que precisam ser feitas por amor a Jesus e para colocar Jesus no centro da sua casa. Então você não consegue fazer nada se você não for perfeita, ou quase perfeita. Então você tem que ser uma mulher exemplar, né? Uma pessoa exemplar, não só mulher, filha também, tem que ser exemplar para poder depois, por amor a Jesus, para a divina vontade reinar na sua vida, a divina vontade faz isso, é uma estratégia poderosa. Pede para que você organize tudo para que as pessoas olhem para você e falem: meu Deus, como ela tá mudada, tá calma, não briga mais com ninguém, faz tudo certinho. Olha o quarto dela como que tá incrível, limpinho, arrumado. Olha como ela tá começando a arrumar as coisas rápido. Olha como ela tá deixando tudo limpo. Olha como que ela tá deixando, a comida tá ficando maravilhosa, nunca mais queimou a comida. Nossa, então, gente, é muito importante. A mulher, no processo de purificação, para fazer a divina vontade reinar, ela tem que, no começo, se sacrificar muito por amor a Deus, para que depois ela pega e vira o jogo. Aí ela, depois que ela já está bem organizada, que as pessoas viram que ela se organizou, chegou numa virtude muito poderosa, aí ela vai poder conversar devagarinho e começar a resolver as coisas que tem que resolver para Jesus reinar. Ah, olha, eu tô fazendo tudo isso, você viu que tá tudo bem, que tá tudo certo, que as coisas estão ficando melhor aqui em casa e tal. Então, então precisa acontecer isso aqui também, ó. A partir de hoje, eu quero que você faça isso também para poder. Então, você vai tendo uma exigência. Aí, se a pessoa falar assim, não, eu não vou fazer, então também não vou parar de fazer. Aí você para de fazer. Deixa, volta de novo, você bagunceira novamente. Aí a pessoa vai perceber, mas o que aconteceu? Você estava tão legal, estava tão. Ué, eu pedi para você fazer uma coisa. Você não fez, eu parei de ser aquela pessoa maravilhosa. Então, assim, não é birra, não é, né? Não é isso, mas é uma estratégia que você vai fazendo aos poucos para conduzir as pessoas, para elas perceberem que não é só você que tem que melhorar, todos têm que melhorar e cada um tem que assumir o seu posto de ordem dentro da família. Os filhos, o marido, né? E aí você vai tendo voz e vez na sua casa. Essa mulher vai tendo voz e vez, né? Antes ela não tinha. Se ela chegasse no marido, eu quero que seja assim, Jesus quer que seja assim. Não adianta, porque se ela tá cheia de defeitos, como que o marido vai ouvi-la? Mas se a partir do momento que ela começa a ter uma autoridade, ela tem o respeito do marido, o respeito dos filhos, o respeito da mãe, do pai, se é filho, né? Dos filhos, aí ela consegue também ter uma autoridade, uma segurança para conduzir as coisas depois. Então, é uma das técnicas que nós introduzimos no processo de purificação para que a divina vontade possa reinar na vida da pessoa e ela possa ter uma vida sem perturbações, né? Sem dificuldades para Jesus reinar dentro dela. Então, é muito importante, por isso que ele fala, né, que ele vai conduzir a Luísa, né? Vai conduzir a Luísa para fazer tudo o que ele precisa, né? Tudo, tudo, tudo. Ele não vai deixar ela mais em paz, né? Em todas as coisas vai repreender, corrigir ela, animar. Então ele vai ser como um bom pai que vai levando o filho e usa de todas as diligências e cuidados para manter esse filho no reto caminho, de modo a formar nele a sua honra, sua glória, sua coroa. Por isso que essa pessoa se torna uma pessoa muito honrosa para Deus, né? Assim, uma pessoa que está fazendo, mas não está fazendo por causa das pessoas, faz para Deus, por Deus, para conduzir a vontade de Deus na própria família e na vida dela, né? Ela tem que trabalhar com uma intenção prática, verdadeira, concreta, né? Tem que trabalhar concretamente por amor a Deus. Aline, mas como que se eu vou ser essa perfeição que você está dizendo? Vou mudar essa minha atitude, vou ser muito mais caprichosa em tudo que eu fizer, mas sem querer elogios, sem querer. Você está pedindo para mim fazer isso para ter os elogios das pessoas, mas só que o elogio não vai ser para você. Quem está provocando tudo isso é a vontade de Deus, é Jesus. E ele vai te ajudar a fazer tudo isso. Não vai ser sozinha, você não vai conseguir sem Deus. Então, você vai conduzir tudo, Jesus vai te ajudar, Nossa Senhora vai te ajudar, os anjos da guarda, São Miguel Arcanjo, todo mundo vai te ajudar, né?
a conquistar esse patamar aí de virtude que você precisa alcançar, para conseguir depois abrir as portas que você precisar abrir na sua casa, na sua família, para que Jesus possa reinar com mais liberdade, né, na sua família. Então, é muito importante que eu estou orientando logo no início, porque é assim que funciona todo o trajeto da purificação, tá? É prática, gente. Eu vivi isso na minha pele, ajudei várias pessoas a viverem isso, que hoje elas estão plenamente vendo os frutos, plenamente do livro do céu na vida delas, como se o livro do céu estivesse escrevendo a vida delas, descrevendo a vida delas. E elas lêem o livro do céu e sentem que o livro do céu está descrevendo a vida delas. O volume 36 está descrevendo a vida dessas pessoas. O volume 32 do livro do céu está descrevendo lá a vida dessa pessoa. Mas para chegar nesse patamar, onde o livro do céu vai ser praticamente a descrição da sua vida com Deus, né? Você precisa fazer a purificação bem feita, né? E nós estamos aqui para te ajudar nisso. Não importa o que as pessoas vão pensar. Não importa se as pessoas merecem ou não merecem o seu amor, né? Se merece o seu esforço. Não importa se as pessoas não merecem. Isso nunca mais você vai ver. Você não faz as coisas por causa das pessoas. Você faz as coisas por Deus. Ah, mas Aline, não posso arrumar o quarto do meu filho se o meu filho, ele tá, né, fazendo tudo errado, sei lá. Você vai corrigir o seu filho, você vai aconselhar o seu filho. Você pode aconselhar sempre, falar para ele, olha, eu estou arrumando aqui o seu quarto, mas eu estou arrumando para você ver como é bom ficar arrumado. Mas vai chegar um momento que eu vou parar de arrumar. Mas você vai arrumando e vai conduzindo devagarinho, aconselhando, deixando a casa bem limpinha, bem organizada, cheirosinha, a cama dele limpinha, o guarda-roupa arrumadinho. E depois eu não disse que você vai parar de fazer? E você vai pedir para ele fazer? Como que ele vai fazer se ele não vê que é maravilhoso estar tudo arrumado? Então, assim, é uma condução de uma nova vida que você vai conduzir a sua família. Depois, aos poucos que você tentou fazer tudo isso, Jesus vai ver que você fez e parou de fazer, e o seu filho parou de cuidar do quarto, e ele não quer mesmo, aí você deixa o quarto dele sozinho, nunca mais mexe lá. Deixa ele mostra, aí tá vendo? Eu dei uma amostra para você do que é ser organizado. Olha hoje como que tá. Aí você tira a foto antes e depois. Tira a foto do antes e depois. E mostra para ele. Tá vendo? Isso aqui demonstra que dentro da sua alma tá do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Sabia? A nossa alma a nossa mente e a nossa alma reflete o que está acontecendo no exterior. Você sabia, gente? Tá no livro do céu isso. A nossa alma é o reflexo do que está na nossa casa. Então, se a nossa casa é bagunçada, é o que está dentro da nossa mente e da nossa alma. Então, você vai conduzindo pouco a pouco as pessoas e elas vão abrindo o coração, porque você vai ter uma palavra criativa, um dom que Deus vai te dar chamado de palavra criativa. Essa palavra criativa vai criar nas almas das pessoas virtudes. Entendeu? Mas para fazer isso, você precisa estar sendo essa honra, essa coroa de Deus. Você tem que estar voltando à ordem para você poder ter esse dom, esse poder para conduzir as coisas depois. Eu falo para você porque aqui em casa aconteceu já milagres que você não tem ideia. Se eu for descrever para você os milagres que aconteceram aqui na minha casa, você vai ficar de boca aberta. Então é muito grande o poder que a divina vontade tem para conduzir as coisas à medida que você for trabalhando com ela, né? E sendo orientada. Não tem jeito de viver na vontade divina sem ter orientação. Até no livro do céu está escrito isso, que precisa formar uma pessoa e essa pessoa vai formar outras pessoas. Então é muito importante ter realmente alguém que já está há mais tempo conduzindo o estudo e a purificação e o processo para as pessoas. É muito importante, você vai ver, se você permanecer, você vai ver os frutos. Pode perguntar para a Michelle, para a Ruth, né, para a Maria Cecília que está aqui, elas vão dar o testemunho delas para vocês, né? Aos poucos elas podem conduzir também vocês aí. A voz interior, então, desde então não me deixou. Aí ela estava sozinha no quarto, o menino Jesus apareceu na frente dela, todo bonito,
mas tava tremendo de frio, tadinho. E aí ela foi para abraçar ele, para crescer ele, e ele sumiu. E aconteceu 3 vezes, né? Representando o Pai, Filho e o Espírito Santo. E ela ficou tão comovida com isso e acesa de amor, né? Se chama estratagemas de amor de Deus. Então é um jeito de Jesus provocar a Luísa e provocar também a nossa alma, permitindo, né, algumas atitudes que Jesus também faz conosco. Ele também vai aos poucos nos conduzir a esse amor muito grande por ele, né? Ele também vai fazer jogos de amor conosco também. Se a gente ficar atento, a gente vai perceber. Não precisa nem ver Jesus, não precisa ter visão, olhar de ver sensível, não precisa. Mas Jesus vai atuar nas situações, atuar com as pessoas, com as situações. Então você vai ver que vai ter jogos também com você, né? Jesus vai jogar com a gente em muitos momentos também, como fazia com a Luísa, para nos deixar muito apaixonados por ele e apegados a ele, né? Eu sou apegada a Jesus. Tem situações que Jesus me mostra e ele vai falando para mim, se você parar de fazer isso, eu vou ganhar, você vai conseguir isso. Se você parar de fazer isso que você está fazendo de errado, você vai conseguir isso. E aí ele vai falando, né? E você vai ficando assim numa situação que eu vou ter que fazer para poder provar, para eu poder provar que ele vai me dar, né? E aí aí você faz o que ele tá pedindo e às vezes não acontece. Aí ele fala assim, mas você não fez de todo o coração. Você não fez de todo o coração, você fez só para ganhar o que eu mandei. Aí, mas como que é isso, Jesus? Me explica, como o senhor quer? Então, aos poucos você vai perceber nos jogos que ele vai fazer com você. E você vai perceber que quando você fizer de todo o coração, entender o que, que é de todo o coração. Não é fácil fazer as coisas para Deus de todo o coração, sem interesse. E ele vai conduzindo a gente a aprender como funciona isso, né? Fazer por amor puro, sem interesse. Não é fácil. O sacrifício que a gente faz para conseguir as graças de Deus, né, precisam ser verdadeiros, concretos, sacrifícios verdadeiros, abrir mão de coisas, né, boas, que até são espirituais também, coisas espirituais, né, que você tá tão apegado, até assim, muitas vezes a gente tá apegado a certas coisas na igreja que são tão santas que a gente fala assim, Jesus, se você quiser eu largo. Eu largo, não tem problema, eu largo também, eu largo. Se for preciso, então vai ter várias situações que Jesus vai provocar em você, que aí vai provocar a sua vontade, para ver se é verdade que você faz aquilo por amor a Ele. Coisas boas, viu? Coisas boas mesmo. Muito santas mesmo, que é sair de uma renovação carismática, sair de um grupo de oração. Eu tive que sair do grupo de oração. Jesus pediu para mim sair do grupo de oração. E era uma coisa que eu amava muito, muito mesmo. Aí Jesus mostrou para mim que ele ia me dar mais, que ele precisava de mim muito mesmo, que a renovação carismática que eu servia não era na minha paróquia, estava em desordem. Ele falou assim: todo o trabalho que você tem que fazer é na sua paróquia, não é na outra paróquia vizinha. E aí eu falei: mas Jesus, aqui na minha paróquia os grupos estão confusos, eu, né, não gosto dos grupos de oração daqui, as pessoas daqui, né, não me chamaram até eu começar de novo. O povo daqui é muito difícil, complicado, meu povo aqui. Eu vou ter que começar desde o zero, sendo simplesmente uma participante do grupo. Eu não vou conseguir cantar como eu canto nesse grupo. Aí ele fala, mas está em desordem, você tem que participar na sua paróquia. E aí você tem que fazer um sacrifício muito grande para provar e ver. E verdadeiramente foi isso que aconteceu. Na hora que eu saí, que eu decidi, foi muito difícil o sacrifício. E aí participar da igreja aqui, só aqui na minha paróquia. Aí Jesus mostrou para mim, eu cresci mais na divina vontade. Comecei a entender mais o livro do céu depois disso, né? Ele abriu minha mente de uma forma assim que eu comecei a entender muito mais o livro do céu por ter feito esse sacrifício por ele, né? E depois eu fui perdendo o amor de cantar por um bom tempo eu fiquei sem vontade de cantar, não queria mais cantar, mas eu não parei de cantar, né? Eu vi que eu só tinha perdido o gosto humano por aquilo, mas que eu fazia agora por amor de Deus, por amor divino, né? Então Jesus tirou de mim aquele gosto humano, e é muito complicado entender isso. Eu sei que é um processo difícil,
A gente às vezes tem um gosto humano por fazer as coisas. E depois ele vai dar um gosto divino. E é diferente, né? Você faz só por causa que ele quer. Só por causa que ele quer. Não é mais por causa de você. Você não tem mais, por você mesmo, você não vai mais. Então ele vai curar você totalmente. E você vai fazer, e aí se der para fazer, fez, se não der, não fez. Você não tem mais apego àquilo, então vai purificando você. É muito grande o trabalho que ele faz. Então, desculpa, gente, tá ficando bem longo, né, essa meditação. Mas eu sei que vai ser bom para você. E assim passava o dia. E depois, pouco a pouco, o restante que quer dizer que tudo causaria aborrecimento. Pouco a pouco, o restante que dizer tudo causaria aborrecimento. Ela fala tudo, né? E isto fazia eu, às vezes, de joelhos, quando era impedido de fazê-lo pela família, né? E fazia mesmo trabalhando. Beleza, aí já li isso. Aí as perguntas você vai ler, né? E ver o que você pode responder em cima do que foi meditado. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.